Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos 3 estratégias para dobrar os seus dividendos. Levando em conta que o seu principal retorno, principalmente das ações previdenciárias, vai vir do dividendo, então é muito importante você conseguir um alto dividendo, porque olha o retorno da Taesa, considerando o reinvestimento dos dividendos e o não reinvestimento. Basicamente, esta linha laranja seria o reinvestimento. A diferença é nítida, você teria ganhado mais de 800% desde novembro de 2007, porém quase 300% sem reinvestir. É uma diferença brutal que é muito mais visível em empresas que pagam dividendos constantemente. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E a primeira estratégia seria basicamente o aporte inteligente. Vamos pegar como exemplo o Bradesco, o Banco do Brasil e a CEMIG, são ações perenes. Então hoje, de acordo com os meus dividendos projetados, o Bradesco pagaria por volta de 9,2%, o Banco do Brasil 10,6% e a CEMIG 9,3%. Ou seja, se você busca uma renda mensal, um fluxo de dividendos, o Banco do Brasil você precisaria investir menos dinheiro. Fora que nos últimos anos o que vimos é o Banco do Brasil tendo um crescimento de lucro muito maior que o Bradesco. E obviamente que o Bradesco está passando por outro tipo de cenário, um cenário de recuperação. O que ajuda a vislumbrar mais fácil fazer o aporte inteligente é o preço teto. Então você vai estipular o dividendo mínimo que você espera receber e assim faz o aporte inteligente. Por exemplo, para a Caixa Seguridade, se eu quisesse receber 8% de acordo com o meu dividendo projetado de 1,14, eu poderia pagar no máximo 14,25. Então hoje não teria margem de segurança, seria negativa, eu não poderia comprar. Pegando a minha carteira como exemplo, se eu fizesse um aporte inteligente buscando dividendo e margem de segurança, o que eu poderia aportar hoje seria o Bradesco, seria também Banco do Brasil, BB Seguridade estaria beirando meu preço teto e a Irani teria um pouquinho de margem, mas em ordem cronológica seria o Bradesco e também o Banco do Brasil. De fato, esse seria o meu aporte inteligente porque é o que mais teria margem de segurança, porque eu espero um dividendo maior de forma saudável. Sendo assim, eu otimizo ao máximo o meu aporte. Por exemplo, digamos que eu vá aportar R$1.000 no Banco do Brasil. Hoje ele está custando 27,15. Então eu iria comprar 36, praticamente 37 ações para arredondar. E 37 ações vezes 2,90 daria R$107 de dividendos. Então R$107 dividido por R$1.000, eu tive um yield on cost de 10,7%. Então esse meu aporte vai gerar esse dividendo. É a rentabilidade ponderada. Agora, se eu faço um aporte de R$1.000, por exemplo, na Transmissão Paulista, que hoje está a 24,81, eu conseguiria comprar 40 ações. E 40 ações multiplicado por um dividendo de 2,10 teria mais ou menos R$84 de dividendos. Dividido por R$1.000, teríamos um yield on cost de 8,4%, ou seja, 2% menor do que o Banco do Brasil. Então, além de não ter margem de segurança, eu teria um rendimento menor sobre esse aporte. Então, o ideal é ir fazendo rodízio. Você vai focando o aporte no que está mais barato, no que tem potencial de pagar um dividendo maior de forma saudável. Depois, digamos que o Banco do Brasil suba para R$35, R$40, ele fique caro. E o Bradesco também. Aí, nesse cenário hipotético, a Transmissão Paulista caia para R$21. Então, eu vou focar meu aporte na Transmissão Paulista e vou fazendo rodízio do que está mais barato no momento. Assim, otimiza ao máximo o seu aporte. Todo aporte que você fizer vai ser muito bem aproveitado e você tem um yield on cost muito alto. Agora, a segunda dica seria basicamente você ter o olho de águia para encontrar empresas que são saudáveis, setores perenes, empresas que têm uma característica de distribuir bastante lucro porque não cresce mais tanto. Então vamos pegar o exemplo da Copasa. Ela é uma empresa que tem uma dívida de 1,47 vezes o seu EBITDA, com um bom crescimento de lucros de 13%, sendo que ela vem mantendo um ROI de 18% praticamente e um ROIC de 11%. Então um crescimento mais moderado e tem principalmente o crescimento da sua receita e do seu lucro atrelado a índices inflacionários. Então o que acontece? A dívida da Copasa, com base na sua média, ela vem sendo bem tranquila nos últimos anos. A sua média é 1,7 vezes o EBITDA, porém nos últimos 5 anos não ultrapassou 1,5, 1,6 vezes o EBITDA. É uma dívida bem tranquila. E se você for observar, em 2022 ela pagou somente 17% de payout. Claro que tem anos que ela acaba cortando, como por exemplo 2019, 2016, 2015, 2014,
mas agora está pagando 85%. Ainda assim é um payout tranquilo para uma empresa perene, que não tem tanto potencial de crescimento e na verdade não é de um crescimento acelerado. É uma empresa que cresce mais lentamente. E se você pegar os lucros da Copasa em 2022, que foi quando ela cortou um pouco seus dividendos, diminuiu seu payout, o seu lucro estava na máxima. Era o maior lucro desde os últimos anos, superando inclusive 2020. Então quem bateu o olho já poderia ter percebido, olha, a empresa está redondinha com um lucro recorde, porém com um payout muito baixo. E isso acabou acarretando um dividendo de somente 2,45%. E quem olha para o dividendo passado não colhe um bom dividendo futuro. Você está olhando para o que foi pago, é preciso olhar para o futuro. Empresas vivem de perspectivas, não é à toa que o preço teto é calculado com base no futuro. Então a pessoa que identificou isso e identificou um aumento de payout, poderia ter colhido um alto dividendo, e mais alto do que você imagina. Em 2023, ela pagou 2,89 por ação. Porém, quem comprou em 2022, com a empresa nos seus lucros recordes, o maior lucro da história, acabou pagando barato. Naquela época, ela estava custando por volta de 14, 15 reais, teve algumas quedas por menos de 12 reais. Digamos que você montou um preço médio de 13,50. Então, se você pegar 2,89 dividido por 13,50, teríamos um dividend yield de 21,4% e não de 14%. Um aumento gigantesco. Somente num único ano você teria recebido mais de 20% de dividendo. E claramente, fora a valorização, a empresa quase dobrou de cotação. Já o dividendo de 2024 está em R$ 2,00. Também seria um baita dividendo, quase 20%. Então você pensou o seguinte, a empresa está com PL bem atrativo, 7 vezes. É a média baixa. Abaixo da média, inclusive. Hoje está, na verdade, mais barato ainda. Estava com um valor patrimonial bem atrativo, abaixo da média também. Estava com um payout bem reduzido, então cortou um pouco os dividendos de forma momentânea. E a empresa tem um bom ROI, tem um bom ROIC, uma dívida controlada. Então, naturalmente, por ser uma empresa previdenciária, ela vai distribuir um bom dividendo nos próximos anos. Claro que essa porcentagem não tem como prever, mas o que era fato é que poderia vir um bom dividendo pela frente. A mesma coisa com o Itaú. Quem assistiu alguns vídeos passados aqui do canal, eu comentei sobre o possível aumento de payout, porque não tinha lógica. Os seus concorrentes, como por exemplo o Bradesco, estavam distribuindo 60%. O Banco do Brasil, que está na sua máxima histórica de lucro junto com o Itaú, estão entre aspas pau a pau, também está distribuindo 45%. O Santander também é uma porcentagem alta. E o Itaú, se você for olhar o payout, era por volta de 25% até 30%. Então era muito baixo, levando em conta que um banco desse não precisa reter tanto lucro para poder crescer. Então agora já acabou distribuindo 65%. E quem acabou comprando em 2023, porque, assim como eu comentei, era nítido o aumento de payout, acabou comprando por volta de 23 até 24 reais. E só 2024 ele já pagou 1,81 de dividendos. Então 1,81 dividido por 24 reais, um preço médio mais ou menos, já daria 7,5% de yield até o mês 7 que estamos hoje. Então possivelmente um yield acima dos 2 dígitos, que é bem acima da média. A média está em 5,3%. Você, quem sabe, pode receber ainda este ano mais de 10%. Então dobrou o dividendo médio, porque você identificou que o payout estava muito baixo. E a empresa, os seus indicadores de 2023, estava voando e está com um ROI excelente, mantendo seus bons níveis. Lucros nas alturas, tanto 2023 como 2022 e 2021, então é recorde atrás de recorde, e a empresa pagando um payout muito baixo. Então uma hora ou outra iria ter um aumento de payout, até porque é de característica de uma empresa previdenciária. Claro que se fosse uma empresa de crescimento, ela necessitasse de um caixa maior, tivesse uma dívida mais alta, obviamente que não iria distribuir um payout mais alto. Diferente do Itaú, que é uma das maiores empresas do Brasil, tem uma disponibilidade boa em caixa e não necessita mais de altos investimentos. A outra estratégia seria você escolher o ticker da ação, ou seja, a ação número 3, número 4, número 11 ou até mesmo número 5 ou 6, que está mais barata e tem esse desconto por algum motivo específico. Para o pequeno investidor, quem não deseja ser um controlador, pode ser muito vantajoso. Por exemplo, a CEMIG número 4 em relação ao número 3. A número 4 tem um PL quase uma vez menor, então teria um retorno um ano mais rápido, um valor patrimonial mais atrativo, EV sobre EBIT e EBITDA e um dividend yield de 2% maior, é muita coisa. Sendo que em dividendos pagos é a mesma coisa, o mesmo valor que paga para o número 3 paga para o número 4.
pagou os mesmos 57 centavos para o número 4 e número 3 agora em 2024, o mesmo dividendo em 2023, 2022 e 2021. No estatuto também é praticamente a mesma coisa, sendo que a CEMIG número 4 tem um porém. Ela não tem um mecanismo de proteção ao acionista que é o tag along. Então basicamente, caso a empresa fosse vendida, digamos que cada ação hoje está custando R$10. Aí chega outra empresa e queira comprar a CEMIG por R$15, ou então a CEMIG seja vendida para o governo federal por R$15 cada ação. Hoje está custando 10. Então, como não tem esse tag along, não tem esse mecanismo, você pode receber simplesmente os R$10 por cada ação sua sem ter esse ágio. Agora, se tivesse o tag along, como tem nas ações número 3, você receberia esse ágio, ou seja, 100% do valor negociado. Então tem esse risco, mas é muito difícil alguma empresa lesar algum acionista, principalmente uma empresa assim estatal, uma empresa grande. A não ser, claro, quando é uma small cap que tem uma direção, uns controladores duvidosos, aí sim fica complicado. Então a CEMIG número 3 acaba tendo 80% de tag along. Tem esse mecanismo, mas não é de 100%, é somente 80%, já é uma proteção a mais. Porém, a liquidez acaba sendo menor de 1,5 milhão, então a diferença é bem grande, mas 1,5 milhão para quem é um pequeno investidor e provavelmente não vai virar um grande investidor ou então alguém multimilionário, já é mais do que o suficiente. De fato, a número 4 é muito mais atrativa. E eu quero te mostrar a diferença na prática. Digamos que alguém invista R$10.000 na CEMIG, ou seja, na CEMIG número 4, e um aporte mensal de também R$1.000. Colocando uma taxa de juros, ou seja, uma rentabilidade de 15% no período de 10 anos, a pessoa teria investido 130 mil, teria hoje R$300.000, então recebeu em juros e em rentabilidade 170 mil. Agora digamos que a pessoa invista na CEMIG número 3, e em vez de ter 15% de retorno de rentabilidade somando valorização e dividendos, tenha somente 13%, que seria justamente a diferença no pagamento de dividendos. Então a pessoa teria 267 mil e em vez de ter 300 mil reais, é uma diferença de mais de 30 mil, ou seja, quase 10% no longo prazo. Isso que estamos falando em 10 anos. Em 15, 20, 30 anos pode ser uma diferença maior. Então, para o pequeno investidor, pode acabar compensando a assumir, entre aspas, esse risco para ter um retorno e, consecutivamente, um dividendo maior. Então, de fato, hoje eu iria na CEMIG número 4, lembrando que não é recomendação de investimento, porém, com PL, valor patrimonial, EBITDA e dividendo yield maior, acaba sendo mais atrativo. E é muito importante focar em ter uma rentabilidade melhor no começo, porque os dividendos vão ser praticamente insignificantes, o que é o meu exemplo. No mês 3 de 2023, que foi quase quando eu comecei a investir, recebi R$6, depois 58, só alguns trocadinhos. Foi dar algum dividendo relevante agora no mês 4, que foi R$378, e agora eu projeto uma média maior de dividendos, até porque eu tenho um patrimônio maior, o que acaba sendo um dividendo mais relevante. Então foque também em comprar boas empresas a bons preços, que é consequência ter um alto dividendo no futuro, porque empresas crescem em lucros e aquele preço que você pagou lá no passado acaba ficando defasado. Então se você compra uma ação hoje por R$10 e ela te paga R$1 de dividendo por cada ação, logo você teria um dividendo yield de 10%. Mas ela vai crescendo lucro, vai crescendo patrimônio, vai captando dívidas para fazer investimentos e vai tendo um crescimento tanto orgânico como inorgânico, com fusões, aquisições e por aí vai indo. Então daqui 5, 10 anos essa empresa pode estar te pagando R$3 de dividendos por ação, como você pagou R$10 no passado, seu yield on cost seria 30%. Então por isso que é essencial investir em boas empresas que crescem lucros com boas perspectivas. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.